Era tudo certo com vocês? Então, hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre um jogo que eu acabei de jogar, né? Que eu acabei de terminar, de fechar. Não só fechar, como fazer bastante coisa dele. Ainda tem mais coisas para fazer e eu pode ter certeza que eu vou fazer. Mas eu também não vou ficar com muito suspense, né? Porque tá aí na thumb, tá no título do vídeo, tá no fundo da gameplay aí, que eu vou tentar tá colocando uma gameplay minha dele, né? Que eu acho que é mais legal colocar uma coisa de eu jogando. Mas enfim, esse jogo é o Dragon's Dogma, mais especificamente a versão Dark Arisen, né? Porque eu não vou fazer comentário sobre a primeira versão, porque eu não joguei e né, hoje em dia é muito difícil de eu jogar, porque eu acho que não acha mais ela, só acha essa Dark Arisen. Mas eu vou fazer o comentário em cima dessa versão e eu vou falar um pouco a minha opinião. A primeira coisa que eu gostaria de estar deixando claro sobre a Dark Arisen, eu acho que fala, né? É que ela é bem fiel à versão original. Ela não é. Dá para se basear muito da versão original, por exemplo, se você tem um 360, um PS3 e quer jogar. Vale muito. Tem algumas diferenças que eu acho que a Dark Arisen faz que facilita, que torna a qualidade de vida do jogo melhor. Como, por exemplo, algumas questões com os Port Crystals que tem, que é questão de viagem rápida. Porque isso é uma questão que eu acho que eu vou até falar um pouco, né, no Dragon's Dogma. Mas bom, em geral, o que, que eu achei desse jogo? Cara, esse jogo é incrível. Ele é incrível. Ele, pra mim, ele é um dos jogos, dos melhores jogos ambientados numa mitologia fantasy medieval, né? Que é a mesma de Skyrim, só que Skyrim puxa mais pro lado nórdico, né? Mas Dragon's Dogma, pra mim, é um jogo que ele é um dos melhores que eu joguei adaptado nessa mitologia. Ele é inclusive melhor que The Witcher 3 em muitos aspectos, na minha opinião. Ele é muito mais RPG que The Witcher 3. Na verdade, ele é muito mais RPG que Skyrim, na minha opinião. Todo mundo aclama Skyrim, fala que é um RPG definitivo até então de videogame, né? Um RPG eletrônico definitivo. Mas sinceramente eu acho que Dragon's Dogma chega a ser mais RPG que Skyrim em diversos sentidos. Lembrando que a gente tem que sempre levar em consideração as limitações da época. Mas, por exemplo, um RPG, seu personagem vai ser central. Então, seu personagem, as características dele, vai influenciar no que você consegue ou não fazer. No de Skyrim influencia? Influencia, por exemplo, se eu usar um mago eu vou ter que atacar à distância, um arqueiro, se eu for um guerreiro eu vou de perto, mas no Dragon's Dogma não é só isso. O porte físico e o tamanho do seu personagem, ele vai agregar pra sua exploração no mapa. Por exemplo, se eu crio um personagem pequeno e tenho uma toca de Goblin, eu vou conseguir entrar com ele, coisa que eu não conseguia com um personagem grande. Sabe, é uma coisa que pra época ele tava muito inovador e ele era muito mais RPG nesse sentido, porque o RPG, o Role Playing Game, como diz o nome RPG, é isso, é você jogar, interpretar e ser você que tá lá no mapa. E pra mim, você tendo toda essa complexidade na sua criação de personagem, torna único e torna muito mais RPG. Uma coisa que Skyrim faz melhor é a questão de diálogo. Dragon's Dogma, apesar de ser em sua essência RPG, de ter uma criação de personagem muito mais RPG que Skyrim, ele não tem tantos diálogos, ele não tem muitas opções de diálogo. Mas isso eu acredito que seja por conta de limitação que a gente teve na época que ele foi lançado, né, Xbox 360 e Play 3, mas também pelo corte de financeiro que a Capcom fez nesse jogo. Mas, tirando isso, eu acredito que Dragon's Dogma sim é um RPG muito mais RPG que Skyrim. E tem outra coisa. Dragon's Dogma, ele trabalha com diversos finais e finais totalmente diferentes um dos outros. Ou seja, eu, por exemplo, fiz o final em que... Eu tenho um spoiler aqui, né? Mas é um jogo de, sei lá, vamos por... de 10 anos atrás, 11 anos atrás, ele é de 2012, né? Então é que você luta lá e vira tipo aquela divindade. E aí eu segui até o final e lutei. Eu tenho a opção de não lutar com ele e continuar a minha vida. E eu tenho a opção de seguir e lutar. E se eu perco, eu tenho também um final diferente. Que inclusive libera até uma conquista no Xbox. Muito bacana. E se eu ganho, eu tenho um final diferente também. E se antes de eu enfrentar isso, eu enfrentar o dragão,
Eu também tenho uma escolha que influencia no meu final, que é de lutar ou não com o dragão, de se aliar ou não com o dragão. E cada pequena escolha que eu vou fazendo ao longo da história, ela influencia nesse final. Por exemplo, eu tenho quests que eu opto ou não por fazer. Eu acabei deixando uma quest para depois e eu não sabia que com o desenvolvimento, com o avanço meu na história, do meu personagem, essa quest ela acabaria por fracassar com esse tempo. Ela era uma quest que eu tinha tempo, eu tinha prazo para completar ela. E se eu não fizesse, lá na frente na história, eu ia ter uma consequência, eu ia ter que fazer alguma coisa por consequência de eu ignorar esse fato. Eu não vou falar qual que é a quest, porque eu tô tentando evitar dar spoiler. Nesse caso eu não tive combo do final aí, mas é pra vocês entenderem. Então, ele é um jogo que ele é muito bem feito como RPG. Ele é muito RPG, na minha opinião. Ele é mais RPG que muitos jogos aí que a gente aclama como grandes RPGs, referências de RPG. Assim, eu não sei, eu tenho que rejogar Skyrim, porque eu joguei Skyrim pela última vez no começo do ano, então ele não tá fresco na minha memória. Mas, então eu não posso afirmar com 100% de certeza que ele é mais RPG que Skyrim, até porque Skyrim também é um RPG muito complexo em diversos fatores, ele é melhor que Dragon's Dogma. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso estar trazendo aqui um vídeo sobre o quão bem RPG é Skyrim. Mas, Dragon's Dogma faz muito bem, ele é um bom RPG em sua essência. E outra coisa, que ele é muito bem pensado em diversos fatores. O Dragon's Dogma ele é muito bem pensado. Eu até fico muito achando complicado o que eu falo, porque tem vários fatores que eu acho legal destacar, e se eu ficar destacando tudo vai ficar um vídeo muito grande. O objetivo aqui não é ser um vídeo muito grande, até porque eu tenho ideias de quadros que eu vou falar sobre RPGs no canal, e eu quero trazer uns vídeos mais complexos, maiores sobre o Dragon's Dogma. Mas enfim, outra questão que pra mim é muito bem pensada e inovador, o sistema de viagem rápida. Você não pode viajar rápido para onde você quiser. Você tem como se fossem portais. E esses portais você coloca em lugares específicos e você só pode viajar para onde você colocar. E em sentido de um RPG, é muito mais legal, na minha opinião. É muito mais realmente mágico, realmente realista, né, entre aspas, né? Porque não é realista você viajar entre um portal, né? Mas não é tipo, eu posso ir para qualquer lugar, é só eu clicar, abrir o mapa e clicar. Isso, tipo, essa qualidade de vida do jogo? Ok. Mas Dragon's Dogma consegue trazer essa qualidade de vida, mas não deixar de ser uma coisa legal, uma coisa pensada, uma coisa feita com carinho, né? Então a questão dos Port Crystals e da viagem rápida é muito legal. Isso é uma coisa mais exclusiva da Dark Arisen, porque no Dragon's Dogma original tinha, mas era muito mais difícil e muito menos acessível do que é. Mas eles perceberam que isso seria melhor ser mais acessível, ser uma coisa mais democrática, igual tornaram. Porque no Dark Arisen, sim, é muito bem pensado, é muito bem feito e é mais legal que eu fazer uma viagem rápida de simplesmente abrir o mapa e selecionar qualquer cidade, qualquer ponto de referência. Inclusive eu não preciso dar a minha viagem rápida para um ponto de referência, eu posso largar em qualquer lugar no mapa. Isso faz você repensar, você bolar a estratégia de onde você vai colocar os seus Port Crystals para você viajar. Então isso é muito bem pensado, isso é muito bem feito e mais uma vez mostra o quanto ele é um bom RPG. E pra mim, tem coisas que a gente vê em jogos. Eu, inclusive, enquanto jogava no Twitter, postava algumas coisas, algumas observações que eu tinha do jogo, que o pessoal enaltece em jogos que vieram mais pra frente, mas não enalteceram nos Dragon's Dogma. Um exemplo, todo mundo gosta de falar do Red Dead 2, que o mundo aberto, ele progride com você. Ele se evolui, ele se desenvolve, ele é mutável com o tempo, as pessoas estão vivas lá. No Dragon's Dogma também. Lógico que a limitação que o Dragon's Dogma teve lançando para consoles mais fracos, que foi o 360 e o PlayStation 3, não conseguiu fazer ser tão bem tecnicamente quanto o Red Dead Redemption 2, que lançou quase 10 anos depois. Mas ele teve também esses cuidados com o mapa, a ponto de você passar na história, a ponto de você fazer alguma coisa e num cantinho específico do mapa eles terem o carinho de ir lá alterar. E isso torna Dragon's Dogma muito à frente do seu tempo. Muito à frente do seu tempo mesmo. Eu fico bobo de ver como que um jogo de 2012 tem tanta qualidade, tem tantas coisas que a gente enaltece em jogos de 2019, 2018, de 2020 e por aí vai. E como que ele é um RPG mais bem pensado.
que muitos RPGs que a gente aclama. Então eu acho que Dragon's Dogma ele tem esses pontos muito à frente do seu tempo, ele tem esses cuidados. Outra coisa, os bichos, os seres lá, que quando você mata, as criaturas, elas se decompõem. Sim, lógico que, mais uma vez, na limitação da época, eu inclusive postei isso no Twitter brincando, né, que a galera fala de Red Dead Redemption 2, que o corpo se decompõe e tudo, mas Dragon's Dogma fazia isso em 2012. E isso é muito da hora. Mas lógico que a gente tem que sempre colocar em consideração que ele é um jogo de 2012 e o Red Dead é um jogo de 2019. 2019, 2018, acho que é 2018, né? Que ele concorreu contra o God of War, é 2018 mesmo. Então, mas se a gente parar pra pensar, aquilo que tem no Red Dead bem desenvolvido, tem embrionário no Dragon's Dogma. Então são coisas que eu fiquei perplexo do quanto ele é um jogo que ele é um jogo à frente do seu tempo, quanto que ele é um jogo bem feito, quanto que ele teve cuidado na produção e o quanto que ele é injustiçado nesse sentido. Mas nem só de qualidade vive um jogo, nem só de benfeitorias vive um jogo. Ele tem sim defeitos, o Dragon's Dogma. Só que pra mim, o único defeito que eu encontrei no Dragon's Dogma é o mapa aberto. Aí você fala, pô, você acabou de elogiar tanto o jogo, mas o principal dele, que é um RPG de mapa aberto, é ruim. Não é que seja ruim. O que tem é que ele é vazio. Aí vazio, um mapa aberto vazio não é ruim, como assim? Por exemplo, as áreas onde tem as coisas, essas coisas são muito bem feitas. As quests que tem espalhada e os inimigos que tem são muito bem feitos. Onde tem coisa é muito bem feito. Só que tem poucas coisas no mapa. Tem poucas dungeons, tem poucos inimigos, tem poucos boss no mapa. Tem um dragão, tem uma, acho que é gárgula, aquele bicho que parece uma harpia que você enfrenta, que você acha ele ataca com a carroça. Tem poucos castelos, tem poucas quests diferentes. Não tem muitos itens raros espalhados pelo mapa. O Dragon's Dogma ele tem esse defeito, né? O mapa dele, por conta, acredito eu, do corte de conteúdo, é mais vazio. É mais fraco nesse sentido. Então o que tem é bem feito, mas falta coisa para me fazer ficar lá. Tipo, por exemplo, Dragon's Dogma não é um jogo que eu vejo eu tendo sem a DLC, né? Lógico, sem a Dark Arisen, que é a DLC. Eu não me vejo tendo nele mais de 100 horas. Eu vejo eu tendo por volta de 80 e essas 80 horas sendo muita coisa, porque o mapa não me atrai. Não é um mapa igual o do Skyrim, que eu fico enfurnado lá, ou centenas de horas jogando e fazendo coisa e cagando pra história. Eu não me vejo isso no Dragon's Dogma. Eu me vejo fazendo várias horas no que ele tem. No que ele tem lá feito. Mas no mapa em si, explorando, eu não senti vontade nenhuma. Inclusive senti vontade, eu quero chegar rápido nesse lugar, porque lá vai ser interessante. Enquanto aqui eu só tenho meia dúzia de bandido, uns inimigos, uns goblin, lobo, e é isso. Mapa de dragão e umas plantas pra lutear. Eu não tenho mais nada, eu não tenho nada igual tem no Skyrim, por exemplo. Então acho que esse é o principal defeito dele. É o principal e único, na minha opinião, defeito. Assim, não único, mas tem alguns defeitos que são pormenores, e aí eu não acho que eu vou entrar em detalhe nesse vídeo. Voltando para a qualidade de Dragon's Dogma, eu acredito que Dragon's Dogma tenha um brilho nas dungeons. Todas as dungeons do jogo são extremamente interessantes, são extremamente bacanas. Blue Moon Tower, eu esqueci o nome dela, que você vai nessa missão que eu acabei de citar, que tem um bicho branco que voa, que eu esqueci o nome, que ataca com a carroça. Ela é muito bem feita. A gente tem aquela dungeon lá depois do final, tá aí outro spoiler também, que quando você mata o dragão, abre o chão, a gente tem aquela dungeon pra você pegar as 20 Wake Stones. Ela é muito bacana de fazer e explorar também. A dungeon da DLC, apesar de eu não ter jogado a DLC ainda, ela também, todo mundo fala que ela é melhor que todas as dungeons que tem no jogo base. Então se ela é melhor que as dungeons que tem no jogo base, e eu já gostei demais das dungeons do jogo base, eu acho que essa daí também vai ser do caramba. Então eu já elogio antes de jogar, já premedito ela. Então é isso. E outra qualidade também na história, pra mim, ele é o RPG que eu joguei com melhor história. A do The Witcher é muito boa também, mas a do Dragon's Dogma pra mim é diferenciada. Gostei da história pra caramba, não vou entrar em detalhes pra tentar evitar dar mais spoiler.
e a história é muito bacana. E a criação de personagem, eu já falei um pouco dela, ela também é demais, cara. Bom, esse foi o vídeo, né, falando um pouquinho sobre o Dragon's Dogma. Eu vou ficar com ele já por aqui, porque eu já me estendi até bastante. Eu quero falar um pouco mais sobre Dragon's Dogma em vídeos posteriores. Mas vou me deixar para eles pra gente falar mais, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fica aí uma recomendação de um jogão para vocês jogarem, principalmente se tiver curta de grana, ele tá em promoção direto. Não precisa estar jogando o jogo atual. Joga o Dragon's Dogma que você vai se divertir. Você vai querer rejogar, jogar e ter horas, centenas, milhares de horas no jogo, porque ele é bom. Ele é bom. Ele é sério, ele é um filé de RPG. Pra mim que sou fã, estou apaixonado mesmo nesse jogo. Então é isso, vou ficar com o vídeo por aqui. Agradeço aí a todo mundo que assistiu.